Doutora Neuza Aparecida Tetzner. Formação na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, no município de Valinhos, São Paulo. Mestre em Ciências da Religião. Capelã no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Com a palavra, pastora Neuza, falando do cristianismo. Uma boa tarde para todas e todos. É muito bom a gente estar aqui nessa tarde ensolarada de domingo, enquanto todo mundo está lá fora, né, aproveitando o sol, e nós aqui. Eu vim de Limeira, né, saí de casa pensando, poderia eu estar aqui curtindo ainda um pouco a minha família, e esse sol bonito, e esse calor depois de alguns dias, e vamos para São Paulo. E chego aqui em São Paulo, Paulista lotada, de gente andando, tomando sol, e nós aqui, pensando sobre a morte. Isso é um pouco contraditório, não? O professor já nos chamou a atenção no início para isso. A mim me coube falar um pouco sobre o cristianismo, né, a visão do cristianismo e das igrejas cristãs a respeito da morte. E ser a primeira talvez não seja mais fácil de fazer. Eu busquei bastante informação, trouxe bastante, vou tentar ser resumida. A visão do cristianismo, preceitos ao falecimento e enfrentamento do luto, né? A ressurreição é parte da fé, né? No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, né? Deuteronômio fala de Deus como Senhor da vida e da morte, né? E posições divergentes já haviam sobre ressurreição, entre fariseus que criam, saduceus que não criam, né? E Jesus afirmou a ressurreição, né? A fé na ressurreição, com base em Moisés, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Então, a ressurreição é real porque faz parte da era vindoura. Assim, Jesus responde aos saduceus, né, e faz esse contraste, né, com a era vindoura. Afirma claramente que algumas circunstâncias terrenas, né, não persistem no além. Isso se mostra também que há uma grande diferença daquilo que se aguarda no futuro. A principal diferença, de acordo com o texto do Evangelho de Lucas, é que na era vindoura as pessoas não mais podem morrer, porque são filhos da ressurreição. O apóstolo Paulo também enfrentou a questão da incredulidade na ressurreição, quando escreveu aos Coríntios, né, a primeira igreja em Corinto. O problema lá era tão grande que ele dedica todo um capítulo sobre a fé na ressurreição dos mortos. E diz, né, se Cristo não é ressuscitado, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, também nós não ressuscitaremos. É lá o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, Paulo afirma, né, que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, de todas as mulheres também, né? A ressurreição dos mortos, assim, faz parte da doutrina do cristianismo. A resposta cristã para a morte é a ressurreição de todas, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. A morte deve ser encarada não como um enigma, que racionalmente pode ser resolvido, mas como um mistério que deve ser vivido na fé. Também o nosso professor já apontou um pouco para isso antes. E aí, dentro das diversas tradições cristãs, né, porque nós somos muitos, no catolicismo, e eu não me atrevi a fazer muito, porque meus colegas não colaboraram, mas eu, né, parto um pouco da experiência, da vivência que eu tenho no ecumenismo, né? Para os católicos, a morte é uma passagem, né? Não existem mortos, mas vivos e ressuscitados. O Senhor nos toca e nos reerguemos para a vida eterna. Isso é do padre Crozeira, um colega que definiu essa frase assim, né? Os ritos e o simbolismo, né? Dentro do catolicismo, os católicos velam os corpos dos mortos e, além das orações que costumam ser feitas durante o velório, né,
as orações do Pai Nosso, Ave Maria, né, as orações apropriadas para esse momento. Simbolismos, as velas que são colocadas, né, ao lado do caixão, simbolizam a luz do Cristo ressuscitado, as flores, né, que são a primavera da vida, e o jazigo, o túmulo, né, como sinal de amor e de esperança também. No protestantismo, que aí vem, né, dessa árvore, né, do protestantismo, aí a gente tem muitos galhos, né, os protestantes, de um modo geral, acreditam que a morte é apenas uma passagem para outra vida, a vida eterna, assim como católicos, mas em comunhão com Deus. Céu e inferno, para os protestantes, existe, né, o céu e o inferno. O julgamento ocorre não pelas ações da pessoa em vida, mas pela fé que ela teve na palavra de Deus e pelo amor ao Senhor. E os rituais, né? No velório, né, no enterro, são semelhantes aos demais ritos religiosos, né, católicos também. Em geral, é feito uma alocução de consolo para a família e reflexão, né, e a reflexão está pautada sempre na morte, né. Não há missas, não há cultos após o falecimento, né, como na Igreja Católica, a missa de 7º dia, mas, em geral, no cristianismo, nas igrejas protestantes, não existe, né, esses tempos de oração. A pessoa é lembrada pela gratidão, né, por aquilo que ela viveu. Na Igreja Luterana, a qual eu pertenço, nós chamamos isso de oração memorial, né, que pode ser feito 7 dias, logo uma semana depois, ou um mês depois, onde se reúne a família e se faz uma oração, né, também pela família e pelos enlutados. No mundo evangélico e pentecostal, né, ali também existem algumas questões próprias, né, para os evangélicos. Os mortos não precisam de velas, né, isso a gente tem muito próprio, é muito comum, né, não precisar de vela, né, porque os cristãos são levados para o céu, né, independente, e quando um evangélico morre, né, a igreja e a família já sabe para onde ele vai, né, para o céu ou para o inferno, de acordo com a vivência dessa pessoa, da fé dessa pessoa. Também não existem missas, né, de corpo presente, nem de 7º dia, e sempre essa reflexão feita pelo pastor e pela pessoa, liderança da comunidade. No mundo evangélico pentecostal, né, parece que esse processo ele é um pouco mais fácil de ser vivenciado, também o luto, né, porque as pessoas já têm essa mais ou menos certeza de para onde vai, né, a pessoa que faleceu, né. Para os protestantes históricos, em geral, né, nós temos o sepultamento, né, não há impedimento também para a cremação, né, isso também nas outras igrejas, né, normalmente se pode fazer a cremação dos corpos, e o destino das cinzas é também orientado, né. Para os evangélicos também não há impedimento nisso, e, de uma forma geral, né, se constata que, tanto na Igreja Católica como nas evangélicas, não há um impedimento para a questão da cremação, mas, muitas vezes, desconhecimento, né, por pessoas talvez mais simples, e por questões econômicas também. E a questão do luto, né, ele é vivenciado de forma semelhante nas diversas tradições, pois envolve a dor e a separação. Talvez entre os pentecostais é que isso é assimilado de uma forma mais rápida, né, e mais fácil, talvez, né. Eu penso um pouco na minha igreja, o luto às vezes é muito demorado, né, para algumas famílias, para algumas pessoas, e que é um pouco o que a gente vive todo dia no serviço de capelania hospitalar, né. Às vezes isso demora um pouco o tempo do luto, mas, de uma forma geral, ele é semelhante também nas diversas tradições.